Você quer saber o que os grandes líderes fazem para manter time, sucesso e crescimento constante? Fica aqui conosco que nós vamos falar sobre esse tema. O que as pessoas esperam de um líder? Né? Qual a configuração desse líder? Um dos principais pontos é postura. Né? É esse líder passar para aqueles liderados a posição que ele tem, qual que é a postura que ele tem dentro daquele negócio. Por quê? Você imagina o seguinte, enquanto eu tenho um colaborador, às vezes só um founder ali comigo, né, caminhando no dia a dia, eu tenho que ter uma postura ali e caminhar. Ao longo dessa jornada, se eu vou me modificando muito de postura, como é que eu vou criar um ambiente de cultura, resiliência e DNA forte daquele negócio? A postura, por quê? Porque muitas vezes ao longo do crescimento, principalmente de sucesso, né, o dia a dia, a cultura das organizações, o mercado quer te puxar para outras situações. E quando as pessoas percebem que a sua postura, ela independente, né, do momento, do crescimento, de onde estamos, ela não muda, isso causa nas pessoas uma vontade, né, de perceber naquela pessoa como alguém que de fato faz sentido. Porque eles percebem que ele tem um propósito e dentro desse propósito, essa postura vai ser firmada e vai acontecer independente de conflitos, de desafios, de sucesso, de superação de ego e vaidade e daquilo que o mercado a todo momento está modificando, mas que ele deixa bem claro que a postura dele é para atingir um objetivo e que todo mundo que estiver com ele vai estar junto daquela jornada alcançando aquilo. Então eu entendo que a postura de um líder ela é fundamental, que é onde vai marcar a presença dele, independente dele ter 1.000 ou muito mais liderados. Bem, a partir do momento que eu tenho postura, eu tenho que ser coerente, né? Então se eu tenho uma postura, por exemplo, meu pilar é ético, eu tenho que agir conforme a ética, né? Eu não posso ter ética uma hora e ter ética, não, se eu for fechar o contrato eu não tenho ética, tanto faz. Mas se for para mim contratar o fornecedor, eu quero, não. Eu tenho que ter ali coerência entre aquilo que eu falo, aquilo que eu ajo e aquilo que são os meus valores. Então, a coerência hoje, né, todo mundo quer te perceber por diversos vieses. Então, por exemplo, você está numa postura social, está coerente com a sua postura profissional, está coerente com a sua postura familiar, tudo isso tem que haver, né, pontes que ligam, obviamente, cada situação você vai estar, né, num ambiente diferente, mas aquilo vai te trazer o fortalecimento para que a sua coerência com a sua postura saibam conversar. Né, que as pessoas entendam o seguinte, aquele cara só não fala, né, que fica negócio de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso já não funciona mais, principalmente com o alcance das redes sociais, você é filmado o tempo todo, foto o tempo todo, um monte de gente te conhecendo sem saber que, né, quem está ali ao seu lado, você não sabe se a pessoa te conhece do Instagram, te conhece do YouTube. Então, assim, se você não tiver uma coerência com tudo, vai acabar por desabar, né, porque o fortalecimento de uma personalidade ele está muito focado na coerência que você vai ter junto à sua postura ao longo da jornada. Porque, às vezes, encantar uma pessoa de curto prazo é muito fácil. Eu quero ver manter esse encantamento, apesar dos desafios, né, dos desenvolvimentos, do crescimento, das mudanças. Aí sim, né, eu acho que a coerência é uma ferramenta fundamental para que isso possa, numa jornada de cauda longa, de médio a longo prazo, fortalecer essa cultura de liderança. Um líder, ele tem como pilar perceber pessoas, né? Eu falo que o palco é lindo, né? Mas a vida real está nos bastidores, né? E pode ter tecnologia, inteligência artificial, qualquer ferramenta que você possa imaginar do ponto de vista tecnológico, mas atrás de tudo estão pessoas. Então, se o líder não entender pessoas, e entender pessoas, gente, não é ser romântico, não é não ter posicionamento, não ter postura, é entender que cada um é um e você criar um ambiente onde você pode atender os seus objetivos acolhendo todos de uma forma mais direta, mais unificada aos valores, aos objetivos e entender, inclusive, que essas pessoas precisam ter limite. Né? Porque eu falo o seguinte, as pessoas estão confundindo hoje viver num ambiente múltiplo, né, de credo, raça, valores, com abrir mão de tudo. Não, o líder ele precisa
de fato ali perceber pessoas, perceber ambiente e ter a coerência de, através disso, criar um ambiente que todo mundo entenda. Cara, esse ambiente é para todos conviver, mas cada um vai ter seu limite, né? Então, construções também de limites para essas pessoas é parte fundamental de uma liderança. Porque senão, se você quiser agradar a todos, a todo momento, a instituição, o objetivo, os planejamentos que envolvem, né, mercado, futuro, pessoas, investidores, né? Ele vai acabar ruindo ali ao longo do tempo. Ninguém dá conta de sustentar isso. Eu consigo ter um objetivo e quando eu percebo pessoas, isso vai desde a contratação, né? De você, na contratação, alinhar expectativas. Demonstrar assim, ó, os amores, ó, essa empresa tem isso de vontade, mas também aqui, ó, nós temos um perfil assim, isso pra gente é inegociável. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu vou entrevistar e vou contratar, eu deixo claro o que é inegociável. E falo com as pessoas, eu não quero dizer que eu estou certo, eu quero dizer que esses são meus valores. E para estar aqui dentro tem que ter essa linha, né? Esse aspecto vai filtrar. Então, se você não entender que isso para você faz sentido, mesmo que a pessoa seja muito bom tecnicamente, né, ela tem que entender que aquilo ali é o limite para ela entrar. E se ela entrar, ela tem que entender que ela está jogando aquele jogo. Então, alinhamento de expectativas também é uma ferramenta muito importante para sentir e perceber pessoas. E, obviamente, aí criar estrutura dentro do RH, do DP, das próprias lideranças, né? Porque como eu tenho que ter uma postura e ser coerente, eu tenho que buscar outras lideranças que vão fortalecer aquilo que eu acredito, porque senão fica uma divisão de time, né? Um time vai para um lado, outro time vai para o outro, né? E apoiar todo mundo nisso e ter momentos, obviamente, de discussões, de críticas, de entendimento, mas posicionado ali com aquele objetivo que foi criado. Eu tenho que entender que eu tenho um caminho, que obviamente às vezes pode ter algumas mudanças, algumas nuances, influência de mercado e tudo, mas que eu preciso ter uma coesão ali com aquele objetivo para chegar lá na frente, né? E para isso as pessoas são fundamentais, mas essas pessoas também têm que entender a que veio o projeto e aonde a gente quer chegar. Tem uma frase que fala o seguinte, que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então não adianta eu querer ser fake. Eu tenho um ditado que eu levo ele muito a sério. Você pode enganar muitos há pouco tempo, poucos há muito tempo, mas não todos o tempo todo, né? E as pessoas às vezes em personas, em situações de fama, glória e sucesso, acaba se perdendo naquilo que ele é por essência, né? Então, a gente não pode deixar em momento algum que o exemplo, né, aquilo que a gente acreditou, aquilo que a gente alinhou expectativa, desfaça uma jornada que às vezes é de sucesso, de vitória, de comprometimento. Não é que a gente não possa errar, né, para não confundir, todos nós só fazemos. Mas, por exemplo, um líder quando erra, ele tem que ser o primeiro a levantar a mão e falar, cara, errei. Ele tem que dar o exemplo, mesmo na hora da fragilidade dele. Ou chamar o time e falar, cara, isso aqui eu sou fraco, ou eu não tenho paciência, ou não está no meu momento de vida, eu preciso de apoio. Então, a liderança, né, através dos seus exemplos, ela vai chamar o time a entender, primeiro, que todo mundo é humano, né, que pode errar, que pode falhar, que pode ter pontos fortes e fracos. Então, eu percebo muito que aqueles líderes que funcionam, que dão certo, que são muito ativos e proativos, o exemplo deles acaba contaminando e sendo um espectro da cultura ali do dia a dia daquela empresa. Porque as pessoas vão entendendo através dos exemplos dele qual que é o jogo que deve ser julgado, né? Eu falo muito o seguinte, as pessoas podem até odiar os líderes, mas elas lá no mindset delas, no inconsciente, elas querem ser igual a eles. Elas querem chegar ali onde que eles estão, mesmo que elas discordem da maioria das coisas. Então, até nisso o exemplo é fundamental, né? Para que você possa, através da sua postura, da sua coerência, né, poder trazer para todos os seus liderados aquilo que realmente você é. Porque eu entendo que quando você veste muitos papéis, né, fica cada hora configurando como se fosse um ator diferente ali dentro, as pessoas vão ficar confusas e, ao mesmo tempo, vão ter hora vão te questionar, né, ali aquilo que você realmente é. E quando você dá o exemplo, mesmo na fraqueza, na dúvida e tudo, as pessoas entendem, não, poxa, que cara ali eu posso contar com ele, isso aqui é o aspecto forte, isso aqui conta com a gente, né, isso aqui ele precisa de melhorar. E o seu exemplo se eu tenho uma dificuldade, eu mesmo, como líder, estou buscando, né, eu falo muito isso nas mídias, no meu próprio, aqui, né, nesse assunto nosso digital, era uma coisa que era muito fraca, que eu era até preconceituoso, e que eu passei a me desenvolver, o que está levando meu time todo
a fazer da mesma forma, aceitar e entender esse jogo, a ser atrativo para que as pessoas venham para a empresa, né? Então, assim, é a gente se propor, através do exemplo, aquilo que as pessoas vão, após alinhar as expectativas, cobrar da gente mesmo, entender qual que é o nosso posicionamento ali no dia a dia da liderança. O que chancela um líder? O legado que ele vai deixar, né? Não adianta eu falar em liderança se eu não deixar um legado que vai posicionar essa liderança através, né, de realizações e de resultados, porque eu aprendi com a neurociência o seguinte: o esforço ele é importante até um determinado momento. Aí você vai ouvir a palavra assim, não era tão esforçado, mas, né? Então, se o esforço não vier complementando com resultados, o líder nunca vai se posicionar como um verdadeiro líder, como aquela pessoa que inspira e que faz isso acontecer. Lembrando que dentro desse legado, obviamente tem horas que você vai perder pessoas importantes, acontecer situações de conflitos, né? Não é só flores, não é a gente ficar aqui entendendo que tudo é romantismo, que tudo é fácil, não. O desafio é constante. O que eu falo é o seguinte: a vida nunca vai ser fácil, é você que tem que se fortalecer, né? Então, assim, as dificuldades vão ter o tamanho do fortalecimento nosso para enfrentá-las, e o líder tem que ter isso como mindset diário, fundamental, acreditar e praticar muito isso. Para você que está chegando aqui agora, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, faça seus comentários, né? Um tema liderança é um tema que, independente se você é empreendedor, se você está no quadro, né, ali de colaborador, se você está construindo projetos, dentro da própria família, dos próprios amigos, tudo é algo que é um tema que se encaixa ali. Mande seus comentários para que a gente possa aprimorar e fazer melhores conteúdos ainda, e nos siga nas demais redes sociais.